Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre SGBD. Já começo pedindo desculpa porque a gente não pôde ter aula síncrona de ontem, no caso, porque eu fui participar da reunião do Conselho Municipal de Educação para deliberar sobre o retorno das aulas presenciais. À medida que as informações forem se tornando mais concretas, a gente vai repassando para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Pronto. Gente, Drive, Pictures. Gente, nós vimos o que era banco de dados lá no videozinho que eu passei uma atividade assíncrona. A gente falou sobre o que é banco de dados e o que é abstração de dados. Como eu tinha falado para vocês na outra aula, existe muita coisa que é similar, né? O que é similar a um banco de dados. O banco de dados não precisa ser informatizado. Mas nossa disciplina, ela trata-se de bancos de dados informatizados. Afinal de contas, nós somos do curso de informática. Nós não estamos aqui para estudar como é que funcionam arquivos impressos, empilhados em instâncias, em prateleiras. Não que não seja importante, é importante, inclusive ainda hoje é estudado por pessoal de secretaria escolar, principalmente. Mas aí, meu Deus do céu, cadê meu bloquinho de notas? Mas aí, vamos falar sobre o banco de dados informatizado. Os bancos de dados, eles possuem dados armazenados de forma eletroeletrônica, que são utilizados para determinadas finalidades, para várias finalidades. E aí, o banco de dados, ele não é simplesmente o banco de dados. Ele tem toda uma estrutura de acesso, de manutenção, de atualização, de verificação de erros, de consistência, de que adianta ter um banco de dados e, de repente, eu coloco em um lugar que não tem energia elétrica, né? Tem todo um ecossistema. Tem todo um ecossistema envolvendo o banco de dados. Esse sistema é o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Só um minuto. Voltei. Pronto. Esse sistema é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados, de forma bem simples, simplória e direta, ele é um software, um sistema, né, computacional, que ele provê o banco de dados, o armazenamento do banco de dados. Ixi, Maria, que caneta da ponta suja. O armazenamento do banco de dados, a persistência do banco de dados e o controle de acesso do banco de dados. Porque, enfim, de que adianta você ter um banco de dados que qualquer pessoa tem acesso? Você já pensou fazer um banco de dados para minha empresa e qualquer pessoa ter acesso aos dados que estão nele, disponibilizados na internet? Ele não tem segurança. Já pensou colocar meus arquivos salvos em um lugar que pode ser facilmente perdido? Então, por exemplo, já pensou eu pegar todas as suas fotos, colocar em um HD externo e colocar o HD externo na janela de sua casa? De que serviu, né? Qual a segurança que tem? Não tem segurança alguma. Então, é necessário que haja um sistema capaz de organizar tudo isso. Ok? Esse sistema, a gente vê como se fosse um software só. Mas esse software, ele faz o armazenamento dos dados, a verificação de persistência dos dados, ou seja, se o dado que você colocou, ele continua lá, a gente vai falar todas as características daqui a pouco.
ele faz o controle de acesso, ele faz todas essas coisas. Ok? E existem diversos SGBDs no mercado. A gente vai estudar um deles, que é o SQL. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, um sistema gerenciador de banco de dados, ele é um software ou um conjunto de softwares responsáveis pelo gerenciamento do banco de dados. Ok? SGBD. Pronto. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Está aqui. Nós estamos na página 13 do PDF, página 7 aqui da impressão, no item 2.1, características de um SGBD. Ok? Então, para ser um SGBD, o SGBD ele tem que garantir diversas coisas. Eu já citei umas para vocês, mas ele tem que garantir diversas coisas. Que coisas são essas que ele tem que garantir? Está aí escrito, bem descrito. A primeira coisa deles é a atomicidade. Todo SGBD tem que ter a capacidade de uma transação ter todas as suas operações executadas ou nenhuma delas. Não existe a possibilidade de eu começar a fazer uma operação e essa operação ser feita pela metade. Isso não é possível, isso não pode ser permitido no SGBD. Então, todas as operações, você executou o comando no SGBD, todas as operações foram realizadas, todas as operações que você queria que fossem realizadas são realizadas, ou nenhuma operação é realizada. Não existe a possibilidade de fazer pela metade, ou fazer deixar no meio do caminho, completar depois. Não existe essa possibilidade. Tudo bem? Todo mundo entendeu a atomicidade? E o nome vem de átomo, da primeira teoria do átomo, que dizia que o átomo era indivisível. Alguém tem alguma dúvida? Gente, vocês estão falando, vocês estão levantando a mão. Estão falando, olá, boa tarde, eu não. Ah, não vou poder ficar. Ok, Marcervani, mas tenta assistir às próximas aulas. Então, a primeira coisa que ele tem que garantir é a atomicidade. Por exemplo, se eu for escrever um dado no banco de dados, esse dado tem que ser escrito ou ele não será escrito. Não existe a possibilidade de escrever pela metade. Se eu estou colocando o nome no banco de dados, Ellen Cristina, não vai só o Ellen, nem só o Cristina. Ou vai tudo, ou não vai nada. Ou ficou salvo todas as informações que eu mandei, ou não foram salvo nada. Ou eu retorno, eu pergunto qual é o seu nome. Ou vem todas as informações de uma vez, ou não vem nenhuma. Não existe aquela possibilidade de começou a receber a informação e de repente parou. Como acontece, por exemplo, em streaming de vídeo. Ok? Ficou claro, pessoal? Atomicidade é a parte fácil. Ok. Tá. Quem ligou o microfone eu não entendi nada, mas obrigado pela participação. E aí, nós temos a opção, a possibilidade, a segunda característica, desculpa. A segunda característica, que é... Oh, meu Deus do céu, baixei demais. Que é a consistência. O que é a consistência? Toda operação executada em um banco de dados leva o banco de dados de um estado consistente para outro estado também consistente. Uma operação realizada no banco de dados nunca deverá ser capaz de quebrar o banco de dados. Perceba. Já pensou, vamos fazer um exemplo, já pensou você tem um varalzinho, 2 varalzinhos que você fica pendurando pasta em cima. Vai chegar um momento que você vai colocar uma pasta e vai quebrar o varal. O que foi que você fez? Você quebrou a consistência do seu banco de dados. Você colocou tantas pastas que ficou pesado e quebrou. Uma prateleira, um estante que você coloca livros. Você foi adicionando livros. Chegou um momento que você adicionou livro e quebrou a sua estante de livros. Em sistemas gerenciadores de banco de dados, isso não ocorre. Não ocorre. Não é possível você colocar
é, um banco de dados que está de um estado consistente para um estado inconsistente. Não é possível. Ele sempre leva um estado o banco de dados de um dado consistente, de um estado consistente para o outro. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Estado consistente para o outro. Você nunca vai quebrar o banco de dados por estar fazendo operações inerentes ao banco de dados, que devem ser feitas pelo banco de dados. Isolamento. A propriedade de isolamento garante que a transação não será interferida por nenhuma outra transação. Nunca vai acontecer no banco de dados de eu, por exemplo, no banco de dados bancário, de eu transferir R$ 1.000 para a Letícia e os R$ 1.000 caírem na conta de Pablo. E cadê Pablo para dar um grito em hora dessa? Nunca irá acontecer. Ah, eu mandei R$ 1.000 para a Letícia e Nayane mandou R$ 50 para Keila. Aí cai R$ 50 para a Letícia e R$ 1.000 para Keila, porque uma operação interferiu na outra porque foi na mesma hora. Isso não existe. Isso nunca, 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 nunca acontecerá. Nunca acontecerá. O SGBD garante isso. Ele faz de tal forma de tal forma que isso não ocorra, ok? E o isolamento, né? É a característica do isolamento. E a durabilidade diz que não importa quanto tempo salvo, quanto tempo foi salvo o arquivo. Após ele estar lá, ele nunca será perdido. Não importa, não importa há quanto tempo o dado está, não importa há quanto tempo o dado foi inserido no banco de dados. A não ser que, a não ser que venha alguém e deliberadamente apague esse dado permanecerá para todo sempre e amém disponível no banco de dados. Ok? Vamos revisar? Vamos revisar? Atomicidade, nunca a operação é feita por completo. Consistência, a operação nunca quebra o banco de dados. Isolamento, uma transação não interfere na outra. E durabilidade, o dado, uma vez inserido no banco de dados, ele nunca, nunca, nunca será perdido. A não ser, é claro, que você perca o banco de dados. Aí também, Jesus Cristo, né, minha filha? Na vida, não é fácil. Essas são as principais características de um SGBD. Conhecido também como ACID, viu? ACID, que é ácido em inglês. Ok? Além da gerência de transações, o SGBD também possui algumas características que permitem controlar e acompanhar melhor os dados armazenados. As características básicas do SGBD são controle de redundância, eles verificam se o mesmo dado não existe diversas vezes no banco de dados, controle de concorrência, se quem é a operação que vai ser realizada primeiro, controle de acesso, quem são as pessoas que irão acessar os dados, quais são as pessoas que irão acessar determinados dados, controle de integridade, para garantir que o F nunca vai virar um M, por exemplo, que é o exemplo que ele dá do sexo, e ele tem ferramentas de backup para você segurar, manter o banco de dados de forma íntegra, ok? Gente, eu preciso enviar só um e-mailzinho aqui, 2 minutinhos eu estou de volta, só um minuto.
Voltei. Gente, desculpa, são coisas urgentes para hoje. Sim, voltando. Então, nós temos controle de redundância. Vocês percebam que essas características, elas estão muito unidas com as características que eu falei anteriormente. Então, o controle de redundância, ele ajuda no desempenho do sistema gerenciador de banco de dados, e o controle de concorrência ajuda no isolamento. Tá bom, Pepe. O controle de acesso controla quem é para a segurança do dado no sentido do acesso, né, de quem é que está vendo esse dado. Porque imaginem que o dado nem pode ser perdido, nem pode ser acessado por pessoas indevidas. São dois tipos de segurança. E aí existem esses tipos de características. Existem diversos tipos de banco de dados. Diversos tipos de banco de dados. Vários. Nós temos o PostgreSQL, que é esse elefantinho maravilhoso. Nós temos o MySQL, ou MySQL. Ou MySQL. Eu vi uma palestra uma vez, o rapaz falando ainda hoje, eu acho estranho. Nós temos o Oracle Database. Nós temos o IBM DB2, o SQL Server, que é da Microsoft, e o Firebird. Alguns são pagos, mas basicamente todos eles possuem as mesmas funcionalidades, só com alguns detalhes de diferença em relação ao funcionamento. Nós vamos utilizar o MySQL porque ele é gratuito, disponível, é só baixar, instalar na máquina, e existem diversas ferramentas online para você brincar um pouquinho, para você treinar, para você mexer, ok? Isso vai ficar para depois. Aqui já tem a atividade de vocês, né? Pesquisar e fazer comparativo desse banco de dados, eu vou já colocar lá na plataforma. Mas antes disso, eu quero falar para vocês sobre a arquitetura de SGBDs. Os SGBDs, eles podem ser instalados em máquinas para que eles possam efetivamente funcionar de diversas formas diferentes, diversas configurações diferentes, a depender, é claro, do orçamento da empresa, do indivíduo, e da necessidade do indivíduo, da empresa ou indivíduo. A versão mais simples dela, que é a que a gente vai acabar utilizando, é a versão standalone, que a gente utilizaria se estivéssemos no laboratório da escola. É a versão standalone, aonde o computador pessoal, eu uso, Samara perguntou qual eu uso. Eu utilizo MySQL e utilizo MongoDB e já utilizei SQL Server. MongoDB não está na lista porque ele não é um banco de dados relacional. Ele é um banco de dados não relacional. Tudo que a gente aprende nessa disciplina não serve para ele. Ele é diferente. Não é que ele seja melhor ou pior, ele é diferente. Ele funciona de uma forma diferente. Que é bem comum na internet, mas que infelizmente nossa ementa não cobre. Eu não posso ensinar ele para vocês. Mas aí, voltando para a arquitetura. A gente tem a arquitetura standalone, que é o computador pessoal, onde eu, desenvolvedor, programo e desenvolvo minhas aplicações, meus softwares. Nele, eu instalo o banco de dados, e o banco de dados funciona somente nele. A partir do momento que eu tirar a aplicação que acessa o banco de dados desse computador, o banco de dados não vai junto. A não ser que eu instale na outra máquina, faça uma cópia e leve para outra máquina. O banco de dados só funciona aqui, ele só é acessado dentro dessa única máquina. Okay? É a versão standalone, muito utilizada em ambiente de teste, em ambiente controlado, muito utilizado para quem está aprendendo a mexer em banco de dados, porque se der erro, não atrapalha nada. Tipo, você desinstala, limpa tudo, instala de novo, vida que segue. Faz tudo de novo, vida que segue. Existe a arquitetura centralizada. A arquitetura centralizada, na verdade, era a centralizada que a gente mais utilizava nas aulas de banco de dados presenciais, porque eu ligava um computador na coordenação, que ele tinha instalado o banco de dados, e todos os computadores do laboratório acessavam o banco de dados, o mesmo banco de dados. Então, imagine que a gente está no laboratório da escola, e um computador está o banco de dados, e todos os outros computadores acessam esse mesmo banco de dados. Significa dizer que cada pessoa que acessar verá o mesmo banco de dados. Então, se eu alterar o banco de dados aqui, a Nayane ela vai olhar e ela vai ver a alteração que eu fiz.
Da mesma forma, se eu apagar uma coisa, Tainá vai ver que eu apaguei essa mesma coisa no banco de dados. Ok? Existe um banco de dados que é na arquitetura cliente-servidor, aonde existe um cliente, que seria o front-end, que executa as tarefas e que fornece interface para o usuário mexer. Então, você não mexe no banco de dados. Você mexe em um site, aspas, não precisa nem de aspas, né? É um site mesmo. Você mexe em um site e esse site mexe no banco de dados. Então, você, ao invés de mexer diretamente no banco de dados, você mexe num site. Esse site ele pode ser só uma interface, onde você passa os comandos nu e cru do banco de dados, ou são bancos de dados, são arquiteturas, são sistemas que promovem interfaces extremamente fáceis de utilizar e que você nem se toca que é um banco de dados. Exemplo, Instagram. O Instagram, ele dá acesso ao banco de dados de fotos. Você nunca parou para pensar que era um banco de dados. O terminal de autoatendimento do caixa, o caixa eletrônico, né? Terminal de autoatendimento do banco. O caixa eletrônico. Ele é uma interface para o banco de dados. Você não mexe no banco de dados do banco. Quer dizer, você mexe. Você olha saldo, você faz transação, você paga boleto, você recebe dinheiro, mas você não é funcionário do banco. Você não está acessando o banco de dados diretamente. Você acessa uma aplicação que acessa o banco de dados. E você nem se toca que é um banco de dados. Essa é a função deles. É a arquitetura cliente-servidor. Em compensação, existe o XAMPP ou o INAMP. O INAMP não. Ou o AMP. LAMP, XAMPP. LAMP do Linux e XAMPP do Windows. Vocês já viram que você instala o MySQL, acho que vocês... Não sei se Rafael ensinou para vocês em PHP, que ele é uma interface de gerenciamento de banco de dados e execução de sites em PHP. Ele é da arquitetura cliente-servidor. A diferença é que, no fim das contas, o banco de dados está no seu computador, né? É tipo um standalone. Mas você entra nele, você mexe no banco de dados nele da forma mais crua que existe. Você tá passar as instruções aqui, igual você acessando diretamente. Mas existem formas de acessar banco de dados de forma mais simples. Mais simples assim, simples visualmente falando, no sentido do usuário. Ok? Alguém prendeu minha cachorra dentro do meu... Não, pode ficar aberto. Lá mesmo. Minha cachorra quer que eu saia da aula para ir passear com ela. Eu não vou deixar. Aí, qual é o próximo? O bichinho fica só chamando. Sim, existe a arquitetura distribuída. A arquitetura distribuída é uma mistura, né? É quase híbrida. Ele funciona literalmente igual a essa imagem aqui. São vários computadores que possuem vários bancos de dados e todos eles, em comum, provê o acesso ao banco de dados para os clientes. Quem é que usa esse tipo de arquitetura? O Netflix, por exemplo. O banco de dados do Netflix, ele é todo distribuído. Não existe um computador que, se eu puxar da tomada, vai derrubar o Netflix. Não existe. Porque o banco de dados, todas as informações do banco de dados são distribuídas. O Google é distribuído, o Facebook é distribuído. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um ataque hacker que derrubou o Google, que a gente ficou sem acesso ao Google mesmo, www.google.com. Não foi um acesso hacker ao banco de dados do Google. Foi um acesso hacker ao DNS do Google, o sisteminha de resolução de nomes. Se você colocasse o IP do Google, você ainda achava o site estava lá funcionando. Mas quando você digitava www.google.com, não funcionava. Então, percebam, a arquitetura distribuída ela é mais difícil de derrubar. Não estou dizendo que é impossível. Não é impossível. Se cair um satélite, um asteroide, se cair um asteroide na Terra e destruir o planeta Terra, vai destruir o banco de dados também. Eles não são impossíveis de ser destruídos. Porém, eles são muito difíceis. E, inclusive, por acesso hacker e tal. É bem complicado
Quanto mais distribuído é, mais difícil é de desabilitar. Ok? Não é fácil? Galerinha, é fácil, né? Pois então. Então vamos seguir? Essa arquitetura distribuída é o seguinte: nós temos vários computadores. Nesses vários computadores, nós temos vários bancos de dados, ou um banco de dados em cada. E esses bancos de dados, eles podem tanto ser um pedaço do banco de dados de um lado e outro pedaço do outro, quanto uma cópia. Um ser a cópia do outro. Porque se um computador cair, o outro está lá e assume, faz as mesmas operações. Depende muito do arranjo da empresa, de como é que eles estão fazendo, ok? E geralmente eles estão em locais geográficos diferentes, distintos, estão bem separados. O que permite que o acesso físico, imagine que não é possível sequestrar o servidor do Google. Como assim sequestrar o servidor do Google? Não é possível uma quadrilha chegar com um tanque de guerra na frente do servidor do Google e dizer pare tudo. Não é possível. Não é viável. Não existe essa possibilidade. Porque está um pedaço aqui, outro acolá e por aí vai. Ok? Todo mundo entendeu? Pronto. Agora, galerinha, vou deixar 2 exercícios para vocês. O exercício da página 12 do, do material e página 18 aqui do PDF. Aqui é página 12 e aqui é página 18 do PDF e 12 do material impresso. E eu vou deixar esse tempinho para vocês resolverem. Galera que está no YouTube, façam um exercício, entrem em contato comigo para tirar qualquer dúvida e tchau, tchau.